Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Então, esse aqui é o terceiro estudo da série Os Três Últimos Poderes. Já tem os dois primeiros aí no canal disponível. Acredito que você que está assistindo esse aqui, que é o terceiro, que se refere ao segundo poder, que a gente está tratando aqui nessa ordem, né? Não existe uma ordem exata, embora, para mim, né, o certo seria começar pelo dragão, mas porque tudo começou com ele, né? No caso, Satanás, né, que começou no céu, mas a gente deixou por último, para tratar primeiro desses dois poderes, que é o papado e os protestantes unidos ao governo civil americano, para então a gente poder tratar por fim do paganismo e do espiritismo, da obra mestra de Satanás. Mas acredito que você já deve ter assistido os dois primeiros, para você estar assistindo esse. Caso você não tenha assistido os dois primeiros estudos dessa série, tá aí no canal. Tem a playlist também, né? Os Três Últimos Poderes. E no nosso canal tá os vídeos. Inclusive, o segundo vídeo, ele teve um trecho dele foi censurado. E no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu ainda não consegui resolver como que eu estou tentando já resolver, estou vendo alguns meios de compartilhar o trecho que foi censurado junto com o vídeo todo, na verdade. Por quê? Porque se eu compartilho só o trechinho lá que foi censurado, que é um trecho de um documentário, vai fugir muito não vai fugir muito, mas vai fugir do contexto para pessoas que não estão por dentro desse assunto, né? Então, o vídeo ele está totalmente contextualizado, ele está totalmente em harmonia com todo o conteúdo do segundo vídeo. Esse videozinho que eu estou falando, se você pega ele isolado, vai ser interessante do mesmo jeito. Você vai entender muita coisa, mas talvez não faça tanto sentido se não ter as informações que estão naquele estudo. Até chegar nesse vídeo, é quando você entende, é quando você assiste o vídeo, o trechinho lá do documentário, e então tudo faz sentido. E aí existe aí é mais fácil de fazer o link, né, a relação entre o assunto e o vídeo. Por isso eu estou tentando disponibilizar o vídeo inteiro com esse trechinho do documentário disponível, não como se encontra atualmente no YouTube. Mas pode ser que até o momento que eu publique esse estudo aqui, que eu estou gravando, provavelmente eu já vou ter disponibilizado o vídeo completo, sem censura, através de outra plataforma. Eu estou tentando, estou fazendo alguns testes para a gente poder compartilhar com vocês. Se você não assistiu, assiste. Talvez quando você vier assistir esse vídeo já esteja disponível. Eu devo colocar o link no mesmo vídeo que foi censurado, um comentário lá fixado, o primeiro comentário fixado, para que você tenha acesso. Se você viu já, até o momento que você vem assistir esse vídeo aqui, o trechinho do documentário, você vai ver que lá, a China, que você, se assistir o vídeo inteiro, vai ver a relação entre a China, olha só, a relação entre o papado, através dos jesuítas, e a China. Lá eu mostrei um texto que são os jesuítas quem controlam a China, aquele sistema. E também mostrei o próprio Vaticano, recentemente, esse ano, inclusive, elogiando o governo da China e toda a estrutura de como eles aplicam ali as leis deles, e também mostrando que quem discordar, quem desobedecer, quem se desagradar daquele sistema lá, o que acontece com as pessoas, né? E aí nesse documentário que eu coloquei mostra relatos de pessoas que
perderam o seu direito de comprar por conta disso, por conta do sistema que existe lá. E ninguém pode usar a sua própria liberdade de consciência. Você tem que seguir estritamente todo o sistema deles, mas no fim das contas é uma religião. Aquilo ali é para manter a religião do país, a religião deles sob controle e controlando o povo, para que ninguém discorde, para que ninguém possa abrir os olhos das pessoas, desmascarar aquilo ali, de que aquilo ali é tudo uma falsa religião, que aquilo ali está tudo errado, tudo é uma coisa injusto, né? É injusto, é desumano. Então as pessoas elas estão tão controladas, a mente delas, a consciência delas é tão controlada, e tudo, quando você vê no documentário, não começou assim do dia para a noite, foi indo, e o povo foi se submetendo. E aí no final do documentário nós vemos que os Estados Unidos têm aprendido com a China esse modelo de governo que é do papado. E também nós vamos ver agora nesse estudo como eles estão parecidos com o papado. Nesse estudo eu vou mostrar para você como os Estados Unidos eles foram de 8 para 80. Como eles passaram de 8 para 80. Então, eu vou dar um salto, mostrar bem lá no início deles, da América, e vou mostrar hoje. Com um salto mesmo. Porque senão, se fosse mostrar tudo, a gente passaria o resto do ano só estudando sobre os Estados Unidos. Esse não é o intuito. Não precisamos de tanto. O pouco que a gente já tem entendimento através dessas informações é suficiente para a gente saber o que está se formando, o que está por vir. E também avaliarmos a nossa própria situação, junto com Deus. Como anda a nossa vida com Deus. Né? Porque o fim está próximo. Isso são evidências. A gente estuda essas coisas para ter evidências, não só como sinal do tempo do fim, mas também se não fazemos parte disso. Na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nas nossas intenções, se não compactuamos com esse espírito. Com esse espírito. O propósito também é esse. Acima de todos. Para que você avalie a si mesmo, examine a si mesmo. Se você, de fato, está do lado de Cristo ou do lado dessa falsa religião. Que automaticamente nos coloca, caso seja, se for o caso, né, do lado de Satanás. Então vamos analisar aqui o estudo de hoje, o falso profeta. Você vê que quando fala dos Estados Unidos, no Apocalipse, tem algumas nomenclaturas, né? Entre elas, a besta que sobe da terra, você já sabe de cor. Acredito que eu não preciso falar, porque certeza que eu estou falando para 99% adventistas, talvez 100% do nosso público que assiste o nosso canal, os vídeos. Não preciso falar sobre isso. Aparência de cordeiro, né, os chifres de cordeiro, eu já falei em outro estudo que os dois chifres representam a religião e o governo, né, em poucas palavras, separados, mas que apesar de ter essa aparência também de cordeiro, em algum momento começa a falar como um dragão. Então tem esses elementos, essas simbologias que envolvem os Estados Unidos, mas tem também o falso profeta. Deus também chamou, né, considerou simbolicamente esse poder religioso e civil como falso profeta. Agora você vai entender, no final, eu vou mostrar para você, você vai entender. Por que falso profeta? Você vai entender. Primeiro eu vou mostrar para vocês agora vários textos, começando com o espírito de profecia, e depois eu vou ler alguns textos com vocês, textos de protestantes,
americanos. Tá? Então a gente vai ver vários textos, citações, né? Bem lá do início, de como eles pensavam, os ideais deles para o povo americano e o que é hoje. No final eu vou mostrar para vocês vários vídeos, são vários trechos de vídeos de como eles estão falando hoje, como eles falaram no passado e como eles estão falando hoje. Só para você ver como as coisas mudaram e o rumo que estão tomando, o que vai vir. Tá? Então, o propósito desse estudo é esse. Então vamos começar. Então, primeiro, eu vou ler esse texto, que eu encerrei o último estudo com esse texto. Ele é um texto, assim, fabuloso para fazer essa ponte, né? Essa transferência do papado para os Estados Unidos. Embora é igual às 3 mensagens angélicas, né? São 3 mensagens, mas tem que ser dadas as 3 juntas. Então a obra desses 3 poderes também vão juntos, né? Eles vão ser os 3 trabalhando juntos também. É como as 3 mensagens angélicas. Estamos no tempo da última, mas as 2 primeiras elas ainda têm que ser dadas também, têm que ser explicadas para as pessoas. E assim também é com esses 3 poderes, tem que se explicar o papel de cada um, porque no fim eles vão se juntar. Aqui diz o seguinte: vi que a besta de 2 chifres tinha uma boca de dragão, e que o seu poder estava em sua cabeça, e que o decreto sairia de sua boca. Então vi a mãe das meretrizes e percebi que a mãe não era as filhas, mas separada e distinta delas. Ela teve seu dia, e este passou. E suas filhas, as seitas protestantes, estavam prestes a entrar em cena e atuar com a mesma mentalidade que a mãe tinha quando perseguiu os santos. Vi que à medida que a mãe foi diminuindo em poder, as filhas foram crescendo e em breve elas exercerão o poder uma vez manifestado pela mãe. Interessante aqui é quando ela fala assim, ó, estavam prestes a entrar em cena e atuar com a mesma mentalidade que a mãe tinha quando perseguiu os santos. Então, os protestantes, unidos ao governo, estão... Quando ela escreveu isso, em 1850, em 1888, começou um processo. Na verdade, quando essa profecia aqui, ela começa a se cumprir ao pé da letra. Já no tempo dela, de Ellen White, dos pioneiros vivos ali, 1888, e alguns anos ali. E durou alguns anos. E então, essa profecia estava se cumprindo. As seitas protestantes, que ela menciona aqui, atuando com a mesma mentalidade da mãe, já estava acontecendo ali. É o que nós temos de relato, né? Fato comprovado na história de como foi, né? De como seria isso. Mas Deus reteve os ventos ali, porque o povo não estava preparado. O povo não quis se preparar. Tinham tudo, mas não se prepararam como deveria. Mas isso está voltando. E hoje, as seitas protestantes estão novamente já atuando com a mesma mentalidade, mas ainda está muito brando, muito suave. Mas vai piorar. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas no final desse vídeo. Eu espero que esse vídeo, os vídeos que eu vou passar aqui nesse estudo, no final, espero que não sejam censurados, né? Eu espero que não sejam. Alguns deles são trechinhos, né, que eu só recortei de alguns vídeos que já estão no nosso canal. Tem vários vídeos no nosso canal dublados, né, que estão falando sobre isso,
sobre como as coisas estão se desenrolando lá nos Estados Unidos. E aí eu separei só alguns trechinhos, pequenos vídeos, alguns um pouquinho maior, mas para a gente fazer uma análise e comparar uma coisa com a outra, para você ver o que é um falso profeta. Por que Deus chamou, né, eles de falso profeta? Embora a capa do estudo tenha Trump ali, é só simbólico. Ele é apenas uma peça. É uma coisa só simbólica, mas no fim das contas é um conjunto, né? Então, próximo tópico. Na verdade, o primeiro tópico. Né? Eu li o texto anteriormente apenas para a introdução, e a partir daqui a gente começa a ler agora a história deles, os ideais deles no passado, dos pais peregrinos, né? Os ideais deles. Por que eles vieram? Saíram da Europa para a América. Né? E vamos passar brevemente ali os primeiros anos de quando eles então chegaram na América, quais eram os ideais. Só que tem um detalhe muito importante. Por que eu trouxe esses textos do início aqui, com Ellen White, né, do Grande Conflito, para depois passar às citações deles mesmos, que não são de Ellen White, são citações de protestantes americanos ali no início. É uma contextualização, mas eu vou mostrar para vocês que aquilo que diz assim, ó, o mal que não se corta pela raiz, ele cresce de novo. Quando se corta apenas o tronco, vai crescer. Uma hora, pode demorar, dependendo da árvore, né? Pode demorar, mas vai crescer novamente. E eu vou mostrar para vocês que, infelizmente, a maioria deles, com raríssimas exceções, inclusive uma exceção, a principal exceção desse período, o principal personagem como exceção dessa situação, ele sofreu muito por ser essa exceção. Eu vou mostrar para vocês. Mas preste atenção, por que eu estou falando isso? Por que um mal que não é cortado pela raiz é um sério problema? Veja, Ellen White. São textos do Grande Conflito. Mais especificamente do capítulo 16 do Grande Conflito. Diz o seguinte, falando sobre os peregrinos puritanos, né, que fugiram da Europa por conta da perseguição papal. Ela diz assim, foi o desejo de liberdade de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentar os perigos da longa jornada. O desejo de liberdade de consciência. Então, parte daí. Porque é o que eu falei em alguns outros momentos, né? As heresias em si, elas são problemas, sim. Mas se quem propaga as heresias fosse pacífico, não atacasse, não perseguisse, não torturasse, não fizesse nenhum tipo de mal nenhum contra aqueles que discordam, que não aceitam, que não querem se submeter às suas heresias, às suas mentiras e práticas erradas, as coisas seriam diferentes. Mas como não é assim, então eles tinham que fugir. E aqui continua dizendo o texto. Através do mar, a suportar as agruras e riscos das selvas e lançar, com a bênção de Deus. Então a fundação ali da América, da nova, como um novo país, né, fundado pelos protestantes, foi com a bênção de Deus. Só para a gente ter uma noção. Não é à toa que se tornou a maior potência, né, do mundo. País mais imitado, mais assim aclamado, mais bem visto em termos secular, né, e mais conhecido os Estados Unidos. Então foi com a bênção de Deus, continua o texto, nas praias da América do Norte, o fundamento de uma poderosa nação. Entretanto, sinceros e tementes a Deus como eram, os peregrinos não compreendiam ainda o grande princípio da liberdade religiosa. Então, ainda havia um probleminha aí.
A liberdade, por cuja obtenção tanto se haviam sacrificado, não estavam igualmente dispostos a conceder a outros. Aqui está um problema. Lembra que eu falei? O mal que não se corta pela raiz. Então, eles saem porque estavam sendo perseguidos, porque não aceitavam os erros papais. Porém, esse espírito de perseguição, porque a pessoa acha que o problema é só se livrar das heresias. Mas quando se carrega esse espírito de intolerância, de não saber respeitar que o outro não concorde com você, que o outro não se submeta à sua religião, à sua crença, que o outro não aceita a sua crença, que o outro discorde da sua crença, esse espírito ainda permanecia neles. Eles levaram isso com eles. Então cortou-se o tronco, né, do mal, mas a raiz estava lá. Então ainda havia a semente do mal. E saiu da Europa e levou para a América do Norte. E isso está dando os frutos hoje. Já deu os frutos ali na época de Ellen White, 1888 em diante, ali deu os frutos. Mas ao longo da história sempre frutos foram sendo manifestados, mas piorou ali mesmo na época de Ellen White e agora é definitivo. Creio eu que é definitivo. Mas é aquilo, né? Existem pessoas que, quando elas se deparam com o mais forte do que elas não conseguem descontar o mal que elas abrigam. Aquele que é mais forte. O que é mais forte oprime ela guarda mágoas, rancor, e ela não consegue, por ela não ter Cristo, né, não ter os princípios de Cristo, não buscar a ajuda de Cristo para tirar aquilo ali dela, ao invés de descarregar em outro lugar, mas tirar de vez, então ela vai atrás de uma vítima que seja mais fraca. Então eles fogem de um poder mais forte, mas agora como eles estão quase que igual para igual, com alguns sendo até mais fraquinhos. Eu falo fraquinhos assim, irmãos, em termos de força mesmo, em termos de quantidade, de influência. Aí então eles descontam aquela carga nos outros, aquilo que já vinha dentro deles, que eles não se permitiram ser libertos dessas coisas. Isso acontece até hoje conosco. Infelizmente, a gente tem que pedir a Deus para tirar isso de nós e lutar com Deus contra isso em nós. Então, você não enfrenta um que é maior do que você, mas quando você se depara com um que é mais fraquinho do que você desconta. Era o que eles faziam. E aí continua o texto dizendo o seguinte: muitos pouquíssimos, né? Mesmo dentre os mais eminentes pensadores e moralistas do século XVII, tinham exata concepção do grandioso princípio. Veja que como é considerada a liberdade de consciência, um grandioso princípio, emanado do Novo Testamento, que reconhece a Deus como único juiz da fé humana. Porque a pessoa, no fim das contas, ela quer se fazer de juiz da fé do outro. Ela não suporta, ela não tolera que o outro não viva como ela quer que o outro viva. Esse é o problema. E era assim que eles eram. E isso causou muito problema. Ainda Ellen White diz o seguinte: a doutrina de que Deus confiara à Igreja o direito de reger a consciência e de definir e punir a heresia é um dos grandes erros papais mais profundamente arraigados. Lembra da raiz? Aí, ó. A raiz. Esse é um problema que está enraizado lá fundo nos protestantes, na maioria. Eles vêm com isso, não tiram isso, não se convertem, né, disso. Isso é o princípio de Babilônia, são os princípios de Babilônia, né? Então eles vêm com esse espírito, carregam isso neles, e agora começa a se manifestar entre eles. Essa coisa de querer reger a consciência,
de querer dominar, controlar a consciência dos outros, né? Levando em consideração isso que eu falei, os mais fortes, né? Os mais sábios, os mais aclamados, aqueles que são mais respeitados, mais exaltados, mais lisonjeados. Então eles começam a se aproveitar dessas coisas para tentar reger, controlar a consciência dos outros, no que diz respeito à questão de religião. E definir e punir a heresia, definir o que é uma heresia. Então, ao invés de ser apenas a Bíblia definindo o que é heresia, o indivíduo, ele então, aquilo que incomoda ele, aquilo que muitas vezes desmascara o próprio pecado dele, ele vota contra. Ele faz com que aquilo que está desmascarando o pecado dele se torne uma heresia, caso seja falado. É interessante isso, não sei se você já parou para pensar nisso. Os indivíduos que estão numa certa hierarquia, para que ninguém perceba que eles estão em pecados, e principalmente pecados graves, eles começam a distorcer a palavra de tal jeito, de tal modo, que o que eles fazem passa a não ser mais pecado. Mas o que o outro faz, que denuncia o pecado dele, mesmo que não seja uma denúncia pessoal, mas de modo geral, ele passa a tratar como se aquilo ali fosse uma heresia. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Então a vitória sobre o pecado, aí tal coisa é pecado, segundo a Bíblia. Aí os que estão numa hierarquia, que não querem que isso seja revelado, que amam esse pecado, se apegam a esse pecado e querem levar aquilo ali adiante, e outros que gostam dessas coisas também apoiam eles começam a fazer o quê? Não, isso aí é falta de amor, a gente tem que falar mais de união, de amor, esses perfeccionistas, e essa coisa de vitória sobre o pecado, ninguém pode vencer o pecado, e por aí vai. Isso já acontecia. Por isso que os homens querem reger a consciência, para que não seja revelado o mal que há neles. E o que eles estão fazendo, na posição que eles estão, que eles se aproveitam dessa posição, as pessoas percebam que aquilo ali é errado, é anticristão, é satânico. Por isso, reger consciência, definir o que é heresia. E aí usa trechos convenientes da Bíblia e, além de definir, aí inverte os valores, né? Como Isaías disse, faz do bem mal e do mal bem. O que é certo diz que é heresia, e o que é errado não. Isso não é heresia, não é bem assim. Era assim que funcionava. Ainda hoje também funciona desse jeito. Então, essa é a mentalidade papal. Então, tendo isso em consciência, vocês vão entender mais para frente que eles estão tentando voltar, eles estão querendo voltar a fazer isso de novo. Só que já são anos com o povo acostumado a isso. E aí vai ser fácil arrastar a maioria das pessoas para o lado deles. O texto continua dizendo assim: conquanto os reformadores rejeitassem o credo de Roma, não estavam inteiramente livres de seu espírito de intolerância. Essa questão da intolerância é interessante. Tem um estudo que eu vou apresentar mais para frente. Não sei nem sei se é ainda esse ano. Mas se Deus permitir, é um estudo que fala sobre tolerância. É muito interessante. O que é tolerância? Vocês vão ver que a tolerância não é tão boa assim quanto se parece. A tolerância, quando você estuda isso, você vai ver que ela é o sinal amarelo. Já é passando já para o perigo. E a intolerância já é o sinal vermelho, já é perigo. Já é grave. A tolerância, eu não vou explicar isso agora porque isso requer o estudo, mas eu vou, se Deus permitir, eu vou gravar esse estudo e colocar no canal. Mas veja, não estavam inteiramente livres de seu espírito de intolerância. Isso aqui é perigoso demais. Que engloba muito isso que eu falei. As densas trevas em que, através dos longos séculos de domínio, havia o papado envolvido a cristandade inteira, não tinham sido mesmo completamente dissipadas. Então, um mal que... Porque é isso, né? A gente visa muito os indivíduos ou igrejas, né? No caso, a
A gente fala do papado, aí fala dos protestantes. Mas, no fim das contas, é sobre princípios, é sobre comportamento, sobre mentalidade. Aonde quer que se manifeste essa mentalidade, não importa a placa de igreja. É a mentalidade de Satanás. É a mentalidade papal, é a mentalidade do anticristo. Não importa. É isso que Deus quer nos mostrar. Aonde quer que isso se manifeste, aonde quer que isso seja praticado, não importa. Não, é pior ainda, na verdade, para quem tem mais luz. E quando é praticado de forma coletiva, que tem mais poder, mais força. Então, ela continua. Foi adotado pelos colonos. Os colonos eram os peregrinos em suas colônias. Eles formavam várias colônias, como se fossem bairros. Vai crescendo, aí se torna estado. É como se fossem grupos, né? Presbiterianos, batistas, metodistas, etc. Foi adotado pelos colonos o regulamento de que apenas membros da igreja poderiam ter voz ativa no governo civil. Isso aqui é perigoso demais e está voltando. Vou mostrar a vocês no final. Aí vocês vão entender o que é o porquê de falso profeta. Porque Deus chama esse sistema também, né, de falso profeta. Porque aqui vai ser mostrado para eles o perigo disso. Veja, ela continua dizendo, formou-se uma espécie de estado eclesiástico, ou seja, uma cópia do papado, daquilo que eles fugiram, né? Exigindo-se de todo o povo que contribuísse para o sustento do clero, concedendo-se aos magistrados a autorização para suprimir a heresia. 2 pontos aqui perigosíssimos. Obrigar o povo, por exemplo, obrigar uma pessoa que ela não crê e nem quer fazer parte de uma igreja luterana, por exemplo. O indivíduo ele é metodista, ele não quer nada com a igreja luterana, ele não concorda, não quer. Mas ele era obrigado a sustentar com os dízimos a igreja luterana, mesmo sem concordar. Digamos que porque a igreja luterana nesse período tivesse mais... Isso é só um exemplo, tá, irmãos? Tivesse mais força do que números, mais força, mais recursos, mais influência do que os metodistas, então eles conseguiam fazer, obrigá-los. As coisas funcionavam desse jeito, vai voltar a funcionar assim também. E ainda por cima, aproveitando agora que no governo só tinha pastores, teólogos, homens religiosos, agora eles não só puniam o crime, agora puniam a heresia também, com a lei, né? Vai voltar também. E aqui continua. Assim o poder secular encontrava-se nas mãos da igreja. Não levou muito tempo para que estas medidas tivessem o resultado inevitável, a perseguição. Quando tudo isso aqui é praticado, seja quando for, só vai dar nisso, perseguição. Está se formando nos Estados Unidos hoje. No finalzinho eu vou mostrar mais para você. Acho que você já deve estar assistindo muita coisa, talvez você que acompanha a gente já deve ter visto muita coisa. Esses relatos que eu estou lendo aqui parecem, assim, ficção científica, né? História, assim, ficção mesmo. A gente lê, não faz sentido pra gente, porque a gente não viveu, e é tão distante da gente, e a gente vê tudo isso tão distante da gente, e a gente não consegue processar. A mente da gente fica só como se fosse história mesmo, e a gente não imagina como que é isso na prática, como é viver isso na pele. Mas vai voltar. Vai voltar. Então, agora vamos falar sobre Roger Williams. 11 anos depois de tudo isso ter começado na América do Norte, Roger Williams é aquele tipo de personagem que, se eu não me engano, quem falou essa frase que eu vou falar agora foi Martin Luther King. Se eu não me engano. Ou foi Martin Luther King, ou foi o próprio Martinho Lutero, porque o nome Martin Luther King é o inglês do nome Martin Lutero. Né? Mas é dito, um deles dois, se você souber, estiver me assistindo, coloca aí nos comentários. Disse assim, eu vou parafrasear, não lembro exatamente da frase, mas é algo mais ou menos assim, que o que mais me incomoda não é o barulho
dos malfeitores, né, dos ímpios, mas é o silêncio dos justos, a neutralidade dos justos. Isso é terrível. Isso é terrível. E Roger Williams ele vem para quebrar isso nesse período. Porque eu creio que havia muitos ali que estavam incomodados demais com essa situação. Rapaz, a gente sai da Europa, sai da perseguição e agora começa a perseguir uns aos outros. Que hipocrisia. Que situação tão feia, tão miserável. Agora começa a perseguir uns aos outros. Todo mundo livre agora, tá todo mundo agora em paz. Aí a gente começa a se perseguir. Um querendo mandar na religião do outro. Ninguém pode viver suas próprias convicções. Tem que ter alguém para controlar. E Roger Williams vem e ele... Roger Williams é quem acaba... como que se diz... Tem até que ponderar nas palavras aqui, mas ele é quem acaba levando a pancada. Sabe? Tá acontecendo uma confusão, alguém joga alguma coisa, cai na pessoa que tá chegando na confusão. A pessoa nem faz parte da lei da briga. Pronto, Roger Williams. Só que Roger Williams, ele é justamente... Ele quebra esse silêncio, né? Então, o texto diz assim: 11 anos depois do estabelecimento da primeira colônia, Roger Williams veio ao Novo Mundo. Semelhantemente aos primeiros peregrinos, viera para gozar de liberdade religiosa. Né? Princípio. Mas, divergindo deles, em que ele divergia deles? Viu o que tão poucos em seu tempo já haviam visto. Então quase ninguém estava percebendo isso. E os que percebiam se neutralizavam. Mas Roger Williams era alguém que tinha coragem. Que esta liberdade é direito inalienável de todos, ou seja, um direito inseparável do ser humano. Seja qual for o credo professado. A liberdade de consciência Deus colocou em toda criatura racional. Inclusive nos seres não caídos, os anjos, inclusive, não foi só no ser humano. Toda criatura racional, Deus deu essa liberdade. É antinatural, é anti-humano, é desumano, na verdade, né? A palavra é essa, desumano você tirar isso de alguém. É miserável quando a gente faz isso. A gente vira e volta, a gente cai nisso na nossa vida. Eu mesmo já fiz isso com pessoas e me arrependo muito. Na medida que eu vou estudando esses assuntos, mais eu me arrependo. E peço a Deus para nunca mais fazer isso com as pessoas, porque eu sei como é miserável. E aí ele continua o relato aqui. Ela diz assim: e era ele fervoroso inquiridor da verdade, sustentando, juntamente com Robson, esse Robson não sei quem era, mas era alguém que estava ali do lado dele. Era como Melanchthon e Martin Lutero. Né? Só que o Roger Williams era uma espécie de Martin Lutero, ele era mais fervoroso, ele era mais de falar, ele não era de ficar calado. Isso aqui é outro princípio extraordinário, veja só. Eles sustentavam, né, ser impossível que toda a luz da palavra de Deus já houvesse sido recebida. Isso é extraordinário. Veja que era um homem à frente de seu tempo, porque a maioria deles, acho que 95% ou até próximo de 99% dos protestantes aqui nessa época, nessa ocasião, eles tinham uma mente engessada. A religião deles era engessada. Era uma mentalidade estreita. Era assim, só fico com o que Lutero falou. Pronto, Lutero morreu, acabou ali, não tem mais o que aprender. É isso aqui, pronto. Já outros, né, só fico com o que Calvino ensinou. E acabou. E pelo contrário, na verdade, só que é pior. Além de não avançar, não querer aprender mais, depois que esses homens morrem, os pioneiros, a coisa vai piorando, aí desanda. Aí vai retrocedendo. Não é nem que fica estagnado, né, mas é que retrocede. E vai se tornando mais liberal. É sempre assim, todo movimento. Todo movimento que Deus levantou, que Deus suscitou homens ali, os pioneiros mesmo ali, quando eles morrem,
é certo, é certeza, irmãos. Você vê isso desde a época de Moisés, desde a época do Antigo Testamento, Novo Testamento. Quando eles morrem, é certeza que a coisa desanda. Então ele deixa bem claro aqui, é impossível que toda a luz da palavra de Deus já houvesse sido recebida. Ou seja, temos que aprender ainda, tem muito que aprender. Nós somos seres humanos, somos finitos. Então, estudemos, nós vamos ponderar. Então, ela continua dizendo, Williams foi a primeira pessoa da cristandade moderna a estabelecer o governo civil sobre a doutrina da liberdade de consciência, da igualdade de opiniões perante a lei. Primeiro, esse foi o instrumento de Deus aí para que os Estados Unidos fossem o que eles são hoje, ou que eram, né? Tá perdendo isso. Ainda tá desencaminhando, mas Roger Williams, ele foi dele que partiu então a Constituição, a primeira emenda dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos, essa questão da liberdade religiosa e civil. E continua dizendo, Roger Williams declarou seu dever do magistrado, que é o governo, né? Restringir o crime, mas nunca dominar a consciência. E levando em consideração que o magistrado nessa época e nessa situação era justamente os próprios protestantes, porque os protestantes eles começam a formar seus governos ali, né? E formados somente por pastores, por teólogos. E embora isso também sirva para qualquer governo, mesmo que não seja um governo que não envolva religião ali, cristãos. Mas ainda mais quando se envolve cristão. Ele diz que o papel do governo é restringir um crime, não a consciência, principalmente no que diz respeito à religião. E aí continua, o público ou os magistrados podem decidir, disse, o que é devido de homem para homem. Mas quando tentam prescrever os deveres do homem para com Deus, estão fora de seu lugar e não poderá haver segurança. E esse é o princípio. Veja que mesmo antes da Constituição, ele já pensava assim. E dele foi que veio a Constituição, e por aí vai. Vocês vão ver os americanos dizendo hoje que isso não existe. Por isso, falso profeta. Eles estão falsificando o que um dia eles defenderam, que são os princípios do próprio Deus. Não que esse homem fosse um profeta, né, o Roger Williams, ou os de hoje, mas estão falsificando aquilo que é o princípio de Deus. E é interessante que isso também serve para o âmbito religioso, dos homens quererem prescrever o dever do membro de outra pessoa para com seu Deus, do seu jeito, né? E continua dizendo, pois é claro que se o magistrado tem esse poder, pode decretar um conjunto de opiniões ou crenças hoje e outro amanhã. Está aí o problema. Porque se fica na mente do homem, na responsabilidade do homem, prescrever o dever dos indivíduos para com Deus, o homem ele é instável. E Satanás trabalha pesado, principalmente quando é nesses homens de cargo, de autoridade, de posição, e que são muito respeitados, muito estudados. É nesses que Satanás trabalha muito, porque aí eles conseguem o respeito do povo, conseguem o controle. E aí hoje eles dizem uma coisa, e aí depois de um tempo começa a mudar, pouco a pouco, o discurso. Pouco a pouco. Daqui a pouco morre, aí entra outro no lugar, já com outras ideias. Por isso que não pode ficar nas mãos do homem. Ditar para os homens a religião. E aí continua dizendo, como tem sido feito na Inglaterra por diferentes reis e rainhas, e por diferentes papas e concílios na Igreja Romana, de maneira que semelhante crença degeneraria em acervo de confusão. A Babilônia, né? E ela continua, Roger Williams era respeitado e amado como ministro fiel e homem de raros dons,
de inflexível integridade e verdadeira benevolência. Até aqui, Roger Williams era amado e respeitado. Ok. Porém, ela até fala, contudo, o texto continua. Sua inabalável negação do direito dos magistrados civis à autoridade sobre a igreja, ou seja, ele negava de que o governo tivesse autoridade sobre a igreja e vice-versa, e a igreja tivesse autoridade sobre o governo. Um se intrometesse com o outro. E sua petição de liberdade religiosa, não só na questão de igreja e governo, mas também entre os indivíduos, entre o relacionamento pessoal também, não podiam ser tolerados. Aí acabou o amor e o respeito que tinha por ele. Tocou nesse assunto, aqui é a pedra no sapato. Aqui é onde o indivíduo arranja o problema. É aí, exatamente aí. Onde o indivíduo arranja os problemas. A gente sabe que falar sobre santidade, pureza, mudança de coração, a justiça de Cristo, vitória sobre o pecado e tudo isso, de que a gente não vai poder pecar até a volta de Cristo, tudo isso já incomoda demais quem ama o pecado, quem está muito apegado ao pecado, aos seus vícios e defeitos de caráter e tudo mais. Mas, quando entra nessa questão da liberdade de consciência, o problema é maior. Porque aí, então, esses que estão apegados ao pecado, eles conseguem contornar a situação, conseguem fazer as pessoas se calarem uma hora ou outra, ou através de ameaça, de intimidação, ou então ganhando as pessoas na amizade e tudo. Principalmente induzindo as pessoas de uma forma que elas nem percebem. Mas quando entra para aqui, porque aqui é para respeitar mesmo a decisão das pessoas, o que elas pregam, o que elas creem, aí a coisa complica. Aí os homens não querem de forma alguma que isso seja vivido. E aí diz assim, ó, a aplicação desta nova doutrina. Veja que hipocrisia da parte dos peregrinos, né? Fugiram para viver isso e agora consideravam isso como uma nova doutrina. Eles tinham se distanciado tanto disso. Aqui eram 11 anos, né, que tinham se passado desde que eles chegaram na América. Então foi suficiente para eles considerar isso como uma nova doutrina. Coisa pela qual eles lutaram no passado. E dizia assim insistentemente, subverteria o fundamento do Estado e do governo do país. Foi sentenciado a ser banido das colônias. E finalmente, para evitar a prisão, obrigado a fugir para a floresta virgem, debaixo do frio e das tempestades do inverno. Então veja, por causa disso, o Roger Williams teve que sair fugido como um criminoso. Por causa de defender a liberdade dos outros, a sua, é a de todos, porque no fim das contas é para todos. E a separação entre a igreja e o Estado. E era considerado como uma heresia, uma nova doutrina que iria simplesmente subverter, de acabar com os propósitos, os planos deles e os projetos deles, para ter controle sobre a nação ali, a nova nação, né? A população. E isso ia tirar o controle dos homens, né? Esse é o problema que o indivíduo encontra quando ele fala sobre essa verdade da questão da liberdade religiosa. Quebra, né, o controle corrupto. Né? Controle corrupto. Ainda no Grande Conflito diz o seguinte, tomando finalmente depois de meses de sofrimentos e vagações, rumo às praias da Baía de Narragansett, lançou ali os fundamentos do primeiro Estado dos tempos modernos que, no mais amplo sentido, reconheceu o direito da liberdade religiosa. Então, o primeiro Estado moderno da cristandade a reconhecer o direito da liberdade religiosa como nação, um Estado, foi o de Roger Williams. Por isso que ele tem esse papel assim tão fundamental, tão importante na história, e principalmente nos Estados Unidos, né? E continua dizendo, o principal fundamento da colônia de Roger Williams
era que todo homem teria liberdade para adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. Isso é interessante porque, por mais que muitos considerem isso um problema, mas era nisso que então, na verdade foi nisso que os Estados Unidos se tornou a maior potência, né? Esse diferencial, né? Não só viver os princípios como protestantes, né? Viver a lei de Deus na luz que eles tinham, viver em obediência aos princípios, aos preceitos, aos mandamentos de Deus na luz que eles tinham, serem cidadãos de bem. Roger Williams, ele era um homem que não só defendia a liberdade religiosa, mas vivia, né, a luz que ele tinha. E todos os outros que estavam do lado dele eram pessoas com essa mesma índole, pelo menos aparentemente, né? E isso se desenvolve uma sociedade com muitos benefícios, que a gente não faz ideia. Deve ter sido algo assim tremendo, só aquela colônia ali. E continua dizendo, seu pequeno estado, chamava-se Rhode Island, tornou-se o refúgio dos oprimidos. Olha que interessante. Quem queria viver a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, e era perseguido por outros protestantes nas outras colônias, fugia para a colônia de Roger Williams para poder viver, porque ali havia respeito. Ali havia respeito, ali havia amor. Por mais que o indivíduo que chegasse tivesse uma diferença de crença do Roger Williams, eles não ficavam entrando em debates, buscavam respeito de alguma maneira. E acredito que essa atitude de Roger Williams fazia com que os próprios que diferiam dele em algumas doutrinas, talvez pelo testemunho dele e por esse respeito que só ele tinha, conseguiam até ser influenciados por ele, até mesmo para aceitar a fé e a crença do próprio Roger Williams, sem ele precisar forçar o indivíduo, sem ele ficar impondo a crença dele, mas pelo testemunho, pela maneira como ele tratava, lidava com as pessoas. Então tornou-se o refúgio dos oprimidos e cresceu e prosperou, até que seus princípios básicos, a liberdade civil e religiosa, se tornaram as pedras angulares da República Americana. Isso são as pedras angulares da República Americana. Todos os outros princípios e todas as outras doutrinas da palavra de Deus, junto com isso, aqui, é algo assim tremendo, prosperou demais essa nação. E olha que eles nem tinham toda a luz. Não é à toa que daí surgiu o movimento adventista. E tem esse outro texto de Ellen White que diz o seguinte: os elaboradores da Constituição reconheceram o eterno princípio de que a relação do homem para com o seu Deus está acima de legislação humana e de que seus direitos de consciência são inalienáveis, são inseparáveis. Não foi necessário raciocínio para estabelecer esta verdade. Temos consciência dela em nosso próprio íntimo, porque Deus foi quem colocou isso no homem. Na verdade, Deus colocou em toda criatura racional. É essa consciência que, em desafio às leis humanas, tem sustentado tantos mártires nas torturas e nas chamas. Era por isso que eles iam para as torturas e para as chamas. Matavam, tiravam a vida deles, mas não tiravam a liberdade de consciência deles. Não tiravam as convicções segundo a consciência deles com Deus e com a palavra de Deus. Tiravam a vida passageira, essa vida biológica, mas não tiravam a liberdade de consciência deles. Por isso que eles morriam. Porque, embora fossem pacíficos, não revidassem, não buscassem apoio civil para lutar pelos seus direitos. Eram pacíficos, não revidavam, não entravam em debates. Quando muito se insistia, eles mesmos só pediam que provassem aonde eles estavam errados, pela palavra, apenas, como fez Lutero, pela palavra, não opiniões de homens, não doutrinas de homens, mas somente a palavra. Era assim, mas isso com muito respeito, com gentileza, de forma amável, mas firmes para obedecer somente à verdade. Se estivessem errados segundo a verdade, então eles se converteriam do seu erro, porque foi provado pela palavra que estava errado.
Mas enquanto não se provasse pela palavra, e a gente ficasse forçando, intimidando a pessoa, causando pressão psicológica, eles sabiam que aquilo ali não era de Deus. Por isso eram levados à morte, porque os homens não toleravam isso. Isso alimenta a ira do indivíduo. É como um animal selvagem, que quando ele sente o sangue da sua presa, aquilo estimula mais ainda o instinto dele. Assim, isso alimenta. Os indivíduos eles não suportam quando um indivíduo discorda, não se submete. Principalmente quando ele tem poder, né? Poder e autoridade e influência. Infelizmente, muita gente morreu por conta disso. Mas a morte deles era como semente e serviu para que nós hoje pudéssemos viver essa liberdade que nós temos. E que nós estamos vendendo. Estamos sacrificando elas, porque está tudo muito fácil. E finaliza dizendo o seguinte, esse texto: sentiam que seu dever para com Deus era superior às ordenanças humanas. Se uma ordem humana contrariasse ou batesse de frente com a lei de Deus, desrespeitasse a palavra de Deus, eles ficariam com a lei de Deus, com a palavra de Deus. E diz assim, que nenhum homem poderia exercer autoridade sobre a sua consciência. Isso é interessante. É um princípio inato que nada pode desarraigar. Agora, irmãos, eu vou ler com vocês os textos dos próprios protestantes americanos. Preste atenção nesses textos. Vou mostrar para vocês a data, está aí na tela para você ler comigo. Vou mostrar para vocês como eles pensavam, como eles falavam. E depois vou mostrar para vocês como eles estão falando hoje. Veja, George Mason, 1776, bem lá no início. Aqui já depois de Roger Williams. Diz assim, que a religião ou dever que temos para com o nosso Criador e a maneira de cumpri-lo só podem ser orientados pela razão e pela convicção, e não pela força ou pela violência. E, portanto, que todos os homens devem gozar da mais completa tolerância no exercício da religião, de acordo com os ditames da consciência, sem punição e sem restrições por parte do magistrado, exceto se, sob o pretexto da religião, algum homem perturbar a paz, a felicidade ou a segurança da sociedade. E que é dever mútuo de todos praticar a tolerância cristã, o amor e a caridade uns para com os outros. É interessante isso aqui, lembra muito o que Jones fala no livro Liberdade de Consciência na Religião, quando ele vai definir o que é liberdade religiosa. Esse início aqui desse texto lembra muito mesmo, acho que ele tirou algumas coisas daqui. Né? E diz assim, que só podem ser cumpridos pela razão e pela convicção. Então, ao invés de forçar, ajuda o indivíduo a entender, a esclarecer para o indivíduo e deixa entre ele e Deus a tomada de decisão. Esse é o nosso papel, é ajudar as pessoas, esclarecer elas o máximo possível. Esclarecer de maneira racional, bem explicado, com o máximo que puder, de acordo com o tempo, também avaliando a pessoa, até onde dá para poder explicar certas coisas, mas deixar bem explicado a palavra para que ele, incentivando a pessoa sempre a estudar mais por ela, buscar por ela as respostas de Deus, mas sempre respeitando a decisão, cuidando para não forçar demais. Assim era o princípio deles. Esse era o princípio deles. E eles lutaram muito por isso. Isso aqui era normal para eles ali, depois de Roger Williams. Esse era o ideal deles. Próximo texto. Na verdade são dois, né? Diz assim. Primeiro é James Madison. O Congresso não deve estabelecer uma religião e impor sua observância legal por meio de leis, nem obrigar os homens a adorar a Deus de qualquer maneira contrária à sua consciência. Então, o governo não pode fazer isso. Estabelecer uma religião ou impor
a guarda, né, o guardar, o praticar essa religião por meio de leis, nem obrigar os homens a adorar a Deus de qualquer maneira. É contrário à consciência do indivíduo. Isso foi escrito em 1789. Muito interessante. Como eles entendiam isso, como buscaram viver. Eu sei que nem todos, mas isso fez muito o país prosperar. Isso é um país totalmente diferente. Quando você vê hoje os próprios adventistas americanos, nesses vídeos que a gente dubla, a gente traduz, né? Você vê eles falando tão bem, né, dos Estados Unidos, de como os Estados Unidos se fundaram, como era, e agora como as coisas estão ficando. Outro texto diz assim, ó, John Adams: o governo não tem o direito de tocar em um fio de cabelo de um ateu por causa de suas opiniões, desde que ele cuide de suas práticas. Escrito em 1816. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Aqui é no âmbito, na esfera religiosa. É por isso que ele está dizendo, o governo não tem o direito de tocar em um fio de cabelo de um ateu. Né? Se o ateu vier a matar, aí o governo sim, aí o governo entra em ação. Aí o governo pode tocar no indivíduo. Se ele roubou, agora no que diz respeito à crença, à fé, à religião, se ele não quer acreditar em Deus, é o direito dele. Ele vai se arrepender. Ele vai ter as consequências dele. O governo não pode se intrometer com isso. É isso que ele está dizendo. O papel aqui para ajudar essa pessoa são dos cristãos, através da igreja, a evangelização, tentando ajudar esses indivíduos. Esse é o papel. Thomas Jefferson: sou a favor da liberdade religiosa e contra todas as manobras para promover o domínio legal de uma seita sobre outra. Interessante essa parte final. Ele é contra qualquer coisa que faça com que uma igreja, um movimento, seja mais favorável acima de outro. E hoje, eu vou mostrar no finalzinho para vocês vão ver eles mostrando quem é cristão, quem eles consideram como cristão, que terão direitos, que terão preferências, favores. Eles vão mostrar lá quais são as igrejas, os movimentos que eles consideram e os que eles não consideram. E aqui, Thomas Jefferson está dizendo que isso não deveria existir. Porque aí acontece lá igual aconteceu com Hitler. Hitler começou a odiar os judeus. Existe todo um contexto, mas nada justifica. Então, começa a ver com ódio. Ele começa a se sentir superior e começa a destratar aqueles que eles consideram como inferiores. Por isso o perigo dessas coisas aqui. Ainda de Thomas Jefferson, o texto abaixo diz assim: o tema da religião, um assunto sobre o qual sempre fui muito reservado. Considero uma questão entre cada homem e seu Criador, na qual ninguém mais, e muito menos o público, tem o direito de se intrometer. O primeiro texto foi escrito em 1799, o segundo em 1813. Isso não significa que a gente não pode evangelizar, aconselhar. Mas se intrometer literalmente é quando você começa realmente a se intrometer, onde você não é chamado. É quando você começa a ultrapassar a linha do respeito, do limite, de até onde você é chamado, até onde é o seu papel. Ele diz, muito menos o governo deve fazer isso. Entre o indivíduo e o criador dele, e Deus. James Monroe: a religião de cada homem deve ser deixada à convicção e à consciência de cada homem. E é direito de cada homem exercê-la conforme estas lhe ditarem. Escrito em 1785. São todos protestantes americanos. Samuel Sherwood: desejo que cada homem possa pensar e julgar por si mesmo em matéria de religião e desfrutar plenamente de todos os direitos e liberdades sagrados da consciência. Escrito em 1774. Veja como eles realmente pensavam,
como esse tema era precioso para eles, para se manter a paz entre eles. Esse outro texto diz o seguinte, escrito em 1776. São instruções do Congresso dos Estados Unidos para o Canadá. Diz assim, com toda a diligência necessária, dirijam-se ao Canadá e deem a conhecer ao povo daquele país os desejos e intenções do Congresso a seu respeito. Declarem ainda que consideramos sagrados os direitos de consciência e prometemos solenemente, em nosso nome e a todo o povo, o exercício livre e imperturbável de sua religião. E ao clero, a posse e o gozo plenos, perfeitos e pacíficos de todas as suas propriedades, que o governo de tudo o que se relaciona com sua religião e clero seja deixado inteiramente nas mãos do amável povo daquela província e da legislatura que eles constituírem, desde que, no entanto, todas as outras denominações cristãs tenham o mesmo direito de ocupar cargos, desfrutar de privilégios civis e exercer livremente sua religião, e estejam totalmente isentas do pagamento de quaisquer dízimos ou impostos para o sustento de qualquer outra religião. Coisa que o catolicismo já tinha feito anteriormente e que as primeiras colônias tentaram fazer também, aí nos Estados Unidos, obrigar com que pessoas de outra igreja sustentassem uma outra igreja com seus dízimos, sem concordar com a doutrina da outra. E isso vai voltar, irmãos. Eles estavam resguardando o povo de tudo isso. Aqui é Samuel Stillman, de 1779. Os direitos da humanidade são inalienáveis e não estão sujeitos a nenhum controle além do da divindade. Que palavra sábia, né? Não estão sujeitos a nenhum controle além do da divindade. Só Deus é que tem um controle, o direito ao controle. E mesmo assim, o próprio Deus, ele só exerce o controle da nossa consciência quando nós permitimos, quando nós consentimos, quando nós, de livre e espontânea vontade, por amor, entregamos nosso coração, nossa mente, nossa consciência, para que Ele governe. E a palavra dele apenas. Imagina o homem fazer isso com outro ser humano. E tenta, né? E faz. E no próximo estudo sobre Espiritismo, vou mostrar para vocês que Satanás, vendo que tentar forçar, tentar ser grosseiro com as pessoas, impor, a maioria das vezes não funciona tão bem. É por isso que essa questão da liberdade de consciência ela não pode ser levada do ponto de vista somente da força na ignorância, né, na agressividade. Mas também há metodologias de hipnose, indução, PNL, coach, essas coisas, e também incentivando as pessoas a ter um estilo de vida que deteriorem o lobo frontal, que é onde se encontra a razão, é onde você toma a decisão, para que seu lobo frontal ele seja incapacitado de tomar as decisões ao lado de Deus, através de um estilo de vida com má alimentação, questão de filmes, música, jogos e outras coisas. Que isso tudo vem do paganismo e todas essas coisas para trabalhar pesado nisso, para ajudar nessa questão de violar a consciência, de invadir a mente das pessoas, sem que elas permitam livremente, mas sim sejam praticamente induzidas àquilo ali. Então são várias coisas, são várias maneiras como o inimigo ele consegue violar a consciência do ser humano, não só na questão mais agressiva. E aqui diz assim, tais são os direitos sagrados da consciência. Então, para eles, os direitos da consciência são sagrados. Eu já li textos de Ellen White falando sobre isso, de que a consciência é um tesouro sagrado que só pertence a Deus. E muitas vezes a gente quer roubar esse tesouro, quer controlar a consciência do outro. E aí que continua assim, que em um estado natural e na sociedade civil são exatamente os mesmos.
Eles não podem ser cedidos nem controlados por nenhuma autoridade humana. É muito interessante você ler esses textos desses homens do passado. Ver como eles pensavam, como isso se perdeu. Ver como isso se perdeu. Esse outro texto é de 1787, texto protestante também, americano, diz assim: quanto mais eu penso sobre a história da humanidade, mais eu acho que é nosso dever garantir os direitos essenciais das pessoas, tomando todas as precauções, pois não há nenhuma brecha que não tenha sido protegida, pela qual a opressão possa entrar em qualquer governo, sem que algum inimigo da paz e da felicidade públicas aproveite a oportunidade para violar as liberdades do povo. Então, quando se dá brecha para que alguém, através de governo, seja como for, comece a violar as liberdades do povo através da opressão, então acabou a paz e a felicidade. E ele continua dizendo: ninguém tem sido mais bem-sucedido nessa tentativa do que aqueles que encobriram seus planos ambiciosos sob o manto de um zelo ardente pela ortodoxia religiosa. Quando é feito pelo zelo pela religião, zelo por doutrina, zelo por igreja, por Deus, no fim das contas, aí é mais fácil de enganar o povo. E o povo acha que está sendo feita uma coisa boa, que tem que ser feito mesmo e tudo. É por isso que ele diz, né, que isso é feito, isso é mais bem sucedido quando se encobre as ambições desses homens no manto do zelo religioso. E continua dizendo assim: o que aconteceu em outros países e em outras épocas pode muito bem acontecer novamente em nosso próprio país. O homem praticamente estava profetizando, né? Apesar que já está na profecia, né, do Apocalipse, de que isso ia acontecer de novo. E ele dizendo assim: e pelo que sabemos, antes que a geração atual deixe o palco da vida, devemos, portanto, em uma declaração de direitos, garantir em primeiro lugar, por meio da estipulação mais expressa, os direitos sagrados da consciência. Por isso que eles resguardavam a consciência. Antes que esses grandes homens aí, esses homens que defendiam isso, morressem. Porque na medida que esses homens vão morrendo, se não tiver nada que resguarde o povo de seus direitos e de liberdade, os que vêm depois podem ser mais fáceis manipulados. Uma geração vai ficando pior do que a outra, né? Mais fraca. Esse texto aqui é de um autor chamado Timothy Stone, em 1792. Ele diz assim: a religião e o governo civil não são a mesma coisa. Ponto. Embora ambos possam e sejam projetados para abraçar alguns dos mesmos objetivos, o primeiro, que é a religião, né, estende suas obrigações e projetos muito além do que o segundo, que é o governo civil, pode pretender. E tem direitos e prerrogativas com os quais o segundo não pode se intrometer. Então o governo não deve se intrometer, nem pode, na religião. Era assim que eles pensavam. Ou tocar nos direitos inferiores, embora sagrados, da consciência. E ao fazer isso, ele pode não apenas mostrar sua consideração amigável pelo cristianismo, mas também obter vantagens importantes para si mesmo. Vocês notam que isso é tão diferente da linguagem do papado, daqueles textos que eu li no estudo anterior? Vejam como a linguagem é completamente oposta. Naqueles textos que eu li no estudo anterior, eles eram completamente contra isso aqui. Então você vê que os americanos protestantes desse período, eles eram completamente o oposto do papado. E você vai ver nos últimos vídeos que eu vou passar, como eles hoje se distanciaram disso que eu estou lendo agora e se aproximaram daquela mentalidade lá, do que eu li no último estudo. Aqui é James Madison. No sistema papal, o governo e a religião estão basicamente unidos. E isso é considerado o pior tipo de governo. Pois é. Na maioria dos governos do mundo antigo, o estabelecimento legal de uma religião específica, sem ou com pouca tolerância para com as outras,
faz parte da organização política e civil, e poucos são os juízes mais esclarecidos que dirão que esse sistema tem sido bom tanto para a religião quanto para o governo. Então ele já tem consciência, James Madison, do quão ruim isso é, quando junta, quando a religião da nação, daquele povo ali, ela se junta ao governo civil, ela começa a controlar o governo civil para poder abater as outras religiões e quem quer que discorde deles. Aqui são palavras de Charles Spurgeon. E é interessante que é uma coletânea dele, chamada em português, né, a tradução, Gansos em seus capuzes. Tem aí a referência para você. É uma coletânea, né? Escritos selecionados sobre o catolicismo romano. Para você que pensava que Charles Spurgeon só fala... As mensagens de Charles Spurgeon são muito bonitas, né? Fala muito do evangelho e tudo. Mas ele tinha escrito uma coletânea inteira contra o sistema papal. Contra aquilo que ele entendia que era corrupção, falsidade da verdadeira religião. Ele não pregava apenas o evangelho em si, mas ele também protestava. Ele também tinha esse espírito protestante. Veja o que ele vai falar aqui. Nossos velhos inimigos não têm muita fé no nosso bom senso. Se acham que vamos confiar neles, depois de ter visto tantas vezes a astúcia e a falsidade jesuítica. Quanto mais cedo deixarmos certos arcebispos e cardeais saberem que estamos cientes de seus planos, saberão que estamos cientes de seus planos e que não vamos cooperar com eles em nada. Será melhor para nós e para o nosso país. É interessante o que ele fala, porque ele deixa bem claro aqui o quanto ele estava ciente de como os jesuítas agiam, do que eles fizeram, de quem eles eram, e estava deixando orientando o povo, né? Aqueles que liam seus escritos, que deixemos os arcebispos, cardeais, jesuítas, todos esses aí, bem cientes de que nós conhecemos seus planos. Agora, temos que conhecer os planos deles. Não precisa a gente se aprofundar em tudo que eles planejam. Claro que não. Mas, por exemplo, você que está me assistindo, provavelmente você já deve ter assistido aquela série bem antiga de Walter Veite. Quando eu assisti aquela série a primeira vez, até esqueci, já faz tanto tempo que eu esqueci como é o nome da série. Mas é bem antigo, da primeira década dos anos 2000. Ele ainda é bem novo, né? E ele vai falar ali sobre as sociedades secretas, sobre jesuítas, maçons, Illuminati, essas coisas. Aquilo ali abriu muito os olhos da gente. Para muita coisa. Tem gente que não gosta desses assuntos, dessas coisas. Acham completamente desnecessários. Tem gente que diz assim, não, é ficar de olho na agenda de Satanás, a gente não precisa. Não é isso. Veja que um homem como esse aqui, que na luz que ele teve, né, claro, pregou muito o evangelho, mas ele também protestava. Ele também abriu os olhos das pessoas. Cuidado com isso aqui. Tem coisa que precisa se dizer, cuidado com isso. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Se você entende que seu filho, por exemplo, está se envolvendo, começando a ter amizade com um grupo de jovens que você descobriu que bebem, que fumam, que gostam de sair nas baladas, e você cristão, e tudo, seu filho, você não quer ele ali naquele meio. Então, você percebe que não adianta só falar do evangelho de Cristo para o seu filho, mas ele está ainda. Vai chegar um momento que você diz, meu filho, vamos conversar. Isso aqui é perigoso. Esse caminho, essas pessoas, eu conheço, eu tenho experiência, talvez você até não tenha vivido isso, mas eu sei onde isso vai dar. Deixa eu te explicar onde isso vai dar. E aí você começa a explicar. Coisas da vida. Não segue nesse caminho. Porque vai dar nisso. Não consuma isso. Não pratique isso. Porque vai dar nisso. Então é nesse sentido que ele diz aqui que nós temos que ter consciência dos planos desses homens.
É esses tipos de estudos que a gente vê aqui, a gente vê em canais como os de Walter Waite, o irmão Onésimo, da África, que fala sobre esses assuntos, e outros, né, como o Amazing Factories e Heritage and Hope, lá dos Estados Unidos, e outros. É profecia também. Então, ele continua dizendo, é claro que seremos chamados de intolerantes. Vão criticar, porque quem decide abrir a boca para falar desses assuntos vai ser criticado. Muito. É claro que seremos chamados de intolerantes, mas podemos sorrir diante dessa acusação quando ela vem da igreja que inventou a Inquisição. Nenhuma paz com Roma é o lema da razão e também da religião. Uma citação bem interessante, né? Geralmente a gente costuma ler várias citações de Charles Spurgeon, mas esse tipo de citação a gente não costuma. Porque na verdade isso aí é desagradável. Porque aquilo está querendo dizer simplesmente, olha, entenda, pelo menos até onde pode se entender o que está revelado, né? O que esses homens planejam, como eles trabalham, para que você não se envolva. E também alerte outras pessoas que talvez às vezes estejam envolvidos nessas coisas, nessas metodologias e filosofias deles, e você possa alertar as pessoas, pedindo sempre sabedoria a Deus para como fazer isso. Então agora, irmãos, chegou na parte final, a parte dos vídeos. E essa ilustração aí da tela, falando como um dragão, é bem simbólica. Ali tem a sombra de um dragão, ali por trás. Temos um cordeiro e o presidente dos Estados Unidos. Cordeiro, o que um deles foram, né? Dragão, a fala como um dragão é o que hoje eles estão, como eles estão agindo. Esse homem aqui é apenas uma peça no tabuleiro. É tudo simbólico, mas é bem simbólico mesmo. Vou mostrar para vocês agora alguns vídeos. Então, você já deve ter entendido quem eles eram, o que eles pensavam, quais eram os ideais deles, dos protestantes americanos. E agora eu vou mostrar para vocês como eles estão hoje. Então, são vários vídeos, mas são pequenos. E sei que alguns de vocês a maioria de vocês talvez já deve ter visto esses trechos, mas só para a gente sintetizar tudo e juntar tudo isso e ver onde a gente está na história, na profecia, e ver como as coisas se desencaminham. E uma lição para a gente, uma lição mais espiritual, que contém naquela passagem bíblica que diz assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Né? Porque vejam, quem um dia eles foram e como estão hoje. Do mesmo jeito é com a gente. Quem um dia foram os adventistas, ou até mesmo nós como indivíduos, e talvez aonde nós chegamos, ou possamos vir a chegar. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. Nesse primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que, lembra que a gente viu muito sobre que os americanos, os protestantes, queriam separação total entre a união da igreja com o Estado. Agora vocês vão ver eles falando contra isso. E vão ver eles falando coisas que é completamente diferente do que foram. E muito parecido com os jesuítas. Veja. Em Romanos 13, o apóstolo Paulo fala sobre um governo piedoso instituído por nosso Senhor e Salvador. E como ele descreve isso? O apóstolo Paulo descreve como Deus estabelece os governantes das nações. Na plateia agora, há representantes dos governantes da nossa terra. Bem aqui estão o Departamento de Estado, o Departamento de Guerra, o Departamento de Justiça, o chefe do Executivo. E o que o apóstolo Paulo diz em Romanos sobre uma liderança piedosa?
Ele diz que os governantes empunham a espada para proteger os homens de bem e para causar temor nos homens maus. Que possamos orar para que nossos governantes aqui, devidamente instituídos e dotados de poder por nosso Deus, empunhem a espada para causar temor nos homens maus em nossa nação. Precisávamos não apenas de um realinhamento político, mas também de um despertar espiritual. Precisamos mesmo. E temos que trazer a religião de volta para a América, porque sem fronteiras, lei e ordem e religião, você realmente não tem mais um país. Queremos a religião de volta à América. Queremos trazer Deus de volta para o nosso lindo Estados Unidos como nunca antes. Queremos Deus de volta. Você não pode nos derrotar. Você não pode nos desacelerar. Você não pode nos parar. Você não pode nos desmotivar. Vamos carregar Charlie e Eric em nosso coração todos os dias e lutar ainda mais por causa do que você fez conosco. Você não faz ideia do dragão que você despertou. Você não faz ideia de quão determinados estaremos para salvar esta civilização. Então você viu aí, usar a força para causar terror aos maus, né? Agora você vai entender. Você pensa assim, mas realmente, né, Deus orientou em Romanos 13 que tem que ser usado a autoridade, a força, contra aqueles que praticam o mal. Isso é verdade. Foi para isso que o governo foi instituído. Porém, o problema é que quem eles vão começar a considerar como mal, quem eles vão considerar como ímpios, como pessoas perigosas daqui para frente. Esse é o porém. Veja, Trump dizendo que tem que trazer novamente de volta, né, a religião para o país, que o país, na visão deles, e é isso que Satanás vem, né, fazendo, é trazendo o caos, trazendo o problema, tornando a sociedade mais promíscua, mais imoral, com essas agendas LGBT e tudo mais, para provocar mesmo essas pessoas. E isso é como se fosse um combustível, né, para incentivar eles a quererem essa mudança radical. Você vê que no fim, um deles, todos aí homens envolvidos com o governo de Trump, líderes de igreja, movimentos religiosos envolvidos com o governo. E você vê eles dizendo, um deles no final diz que o dragão foi despertado. Sei que você já ouviu isso, talvez a maioria dos que assistem nosso canal e vêm assistir esse vídeo, talvez já tenha visto isso. Mas é quem eles foram, é quem eles são agora, de 8 para 80. Veja a mudança. Isso não vinha acontecendo nesses últimos anos, essas últimas décadas. A gente, quando via alguma coisa, algum movimento do papado e tudo, a gente ficava aquela coisa eufórica antes da pandemia, né? Quando veio a pandemia a gente também ficou, mas a gente esqueceu que o problema viria do protestantismo. De vez em quando alguém lembrava, calma, mas olha só, a profecia fala que o decreto dominical vai vir dos protestantes, vai ser o povo pedindo. Agora está começando a fazer sentido. Agora a coisa realmente está se encaixando. Veja outro vídeo. Eles trabalham direto da Casa Branca. Nenhum outro presidente permitiu. Eu acho que a separação igreja e Estado. Eles me disseram, tudo bem, vamos esquecer isso. Sério, a separação, isso é bom ou ruim? Não tenho certeza. Mas, tendo separação ou não, vocês estão na Casa Branca, onde deveriam estar, e estão representando o nosso país, e estamos trazendo a religião de volta para o nosso país, e isso é algo grande. Veja, a maioria das pessoas hoje que insistem em uma separação rígida entre igreja e Estado não sabe que essa frase não vem da própria Constituição, claro, mas de uma carta pessoal que Thomas Jefferson escreveu para a Associação Batista de Danbury em 1802. Ele explicou que, como a religião é uma questão que diz respeito apenas ao homem e a seu Deus, a linguagem da primeira emenda é uma salvaguarda vital dos nossos direitos de consciência. Veja,
Jefferson disse que reverenciava outro ato do povo americano como um todo, que declarava que sua legislatura não deveria fazer nenhuma lei respeitando o estabelecimento de uma religião ou proibindo o livre exercício dela, assim construindo um muro de separação entre igreja e Estado. Foi isso que ele escreveu em sua carta para os batistas de Danbury. Mas Jefferson claramente não quis dizer que esse muro metafórico serviria para impedir que a religião influenciasse questões do governo civil. Pelo contrário, a intenção era impedir que o governo federal atrapalhasse a prática religiosa dos cidadãos. Os fundadores queriam proteger a igreja de um Estado invasivo, não o contrário. A razão de termos tantas regulamentações excessivas em nosso país é porque a igreja se submeteu. A igreja é quem deveria direcionar o governo. O governo não deveria direcionar a igreja. Não foi assim que nossos pais fundadores planejaram. E eu estou cansado dessa história de separação entre igreja e Estado, que nem está na Constituição. Isso estava numa carta qualquer e não significa nada do que dizem que significa. Em destaque hoje, o segundo gala anual de oração católica pela América. Isso está acontecendo na casa do presidente Donald Trump, bem aqui em Mar-a-Lago. Está marcado para 19 de março, o dia de São José. A oração é real e esse grande evento vai mostrar como a oração está no coração do que faz a América ser grandiosa. Vamos dar as boas-vindas ao John. Isso mesmo. Ele é o CEO do Católicos pelos Católicos. Bem-vindo. Adoro como vocês vão ter mais padres e freiras nesse evento do que, acredito eu, já se reuniram em Mar-a-Lago e talvez até em qualquer grande evento político. O que isso nos diz sobre a direção para a qual nossa cultura está indo do ponto de vista da fé? Os trabalhadores dedicados, os patriotas empenhados são os que oram forte e amam seu Deus. E vimos isso na última eleição. Católicos pelos Católicos é o grupo organizando isso pelo segundo ano consecutivo. Trabalhamos para eleger o presidente Trump. Demos a ele a maior vitória católica da história dos Estados Unidos, 58 a 40%. Então estamos voltando para a casa dele, antes de tudo, para agradecer ao nosso Deus e a ele pelo trabalho tremendo que está fazendo pela América. E sim, você disse tudo. Graças em parte ao Cameron Moore, um grande amigo nosso, e à American Heroes Association. Eles tiveram uma ideia maluca de basicamente sangrar Mar-a-Lago com 100 padres cativos. Então somos gratos por eles estarem patrocinando esses padres para que possam vir. Eles são homens que supervisionam grandes congregações por todos os Estados Unidos. E nossa mensagem de oração e ação será divulgada no dia 19 de março. Como você viu nesse outro vídeo, ele falando sobre a separação entre igreja e Estado novamente, ele dizendo que temos que deixar isso de lado, né, o Trump falando isso, pessoas no Congresso dos Estados Unidos falando sobre isso, o homem dizendo que isso era uma carta de 1800 e alguma coisa, era uma carta de Thomas Jefferson, de 1800 e alguma coisa. Só que nós lemos vários textos, já bem antes daqueles textos que nós lemos, tinha o Roger Williams. E depois dele ainda vem aqueles outros falando tudo isso que a gente leu, bem antes dessa data dessa carta de Thomas Jefferson. Eles negando essa questão de união entre igreja e Estado. E você vê que a ideia deles de união hoje é que eles, assim, a separação que eles falavam era para o governo não ter autoridade sobre a igreja. Mas aí eles dizem assim, mas não quer dizer que a igreja não tenha autoridade, não possa ter influência, não possa usar o governo. Essa é a questão, é isso que eles querem. Eles não querem o contrário, eles não querem o governo controlando a igreja, mas eles querem a igreja controlando o governo. E é nesse sentido que eles querem dizer para a vejação, isso é ser um falso profeta, é falsificando. Quando os homens, os protestantes do início ali, Roger Williams e os outros que vieram depois deles, e sustentavam e lutavam por essa liberdade, essa separação entre religião e governo, para eles estavam falando o seguinte, tanto a igreja usar o governo, quanto o governo usar a igreja, mas principalmente a igreja usar o governo para seus interesses. Tudo isso é errado.
E eles hoje estão dizendo só um lado está errado, né, que é o do governo usar a igreja. Mas o da igreja usar o governo, não. Isso está certo. Mas isso é o sistema papal. Então, você vê que isso, por isso que Deus disse que eles são falsos profetas. Porque estão falsificando tudo que uns deles pregaram, que uns deles sustentaram. Né? Uma política, né, nesse vídeo falando que esse negócio de separação, a igreja se submeteu a isso, mas era para ser isso mesmo. E no fim você vê que foram muitos católicos que conseguiram ajudar na eleição para Trump estar no governo. Veja como eles estão todos unidos. Agora eu vou mostrar para você outro vídeo. Quem para eles é cristão e quem não é. Aqui estão 5 critérios para votar. Número 1. A América deve ser uma nação cristã. Eu sou um nacionalista cristão. E sim, eu exigiria uma profissão pública de fé cristã para que você pudesse votar. Então, meu primeiro requisito antes de qualquer outra coisa é fé, é religião. Você deve ser cristão. Bom, que tipo de cristão, Joel? Um cristão de credo, credo histórico. Cristão, você deve afirmar publicamente. Você deveria ter que afirmar publicamente o credo niceno, o credo dos apóstolos. E quanto aos católicos? Eles poderiam votar? Sim. E quanto ao leste ortodoxo? Sim. E os batistas e anglicanos? E episcopais e presbiterianos? Sim. E os mormons? Não, é uma seita. Não, testemunhas de Jeová. E quanto a eles? Não, eles não são cristãos. Adventistas do sétimo dia? Não, eles não são cristãos. É um culto. Uau. 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 Você ouviu o que ele disse? E os adventistas do sétimo dia? Não. Eles não são cristãos. São uma seita. Então aqui nesse vídeo você vê que esse povo, esse aqui é um grupo também de homens que também são unidos também com esse governo atual. São cristãos, são pessoas envolvidas com o cristianismo ali dos Estados Unidos, protestantes, né? E bem engajados no governo Trump. Estão dizendo aqui que como que o governo, esse governo de Trump deve atuar daqui para frente. E então, para votar, eles devem ser exemplo, né? Para votar, temos que requerer das pessoas que elas professem uma fé cristã. Então, ou seja, eles querem obrigar a sociedade, vai ser uma obrigação para poder votar. E para muitas outras coisas, né? Aí ele vai falando aqui quem eles consideram cristãos. Você vê que eles consideram os católicos, presbiterianos, batistas e tantos outros. Mas quando fala dos testemunhos de Jeová, dos mormons e dos adventistas do sétimo dia, aí eles dizem, não, esses aí não são cristãos, são uma seita. Então, como esses homens, como essa nova organização, essa nova administração cristã, protestante e envolvida com o governo lá nos Estados Unidos, consideram assim os adventistas, então, consequentemente, tudo que eles vêm aplicar para aqueles que eles não consideram cristãos, para aqueles que eles consideram ímpios, vai envolver os adventistas também. Iremos ser tratados como pessoas ímpias, que não são cristãos. Então, tudo que você ouve, eles falando como eles vão tratar, por isso que o vídeo anterior, que eu não passei aqui o vídeo, mas deixo aqui o link para você na descrição para você assistir, caso você não tenha assistido. Eles falam como que tem que ser tratado aqueles que não são cristãos. Temos que fazê-los serem cristãos. Mas que cristianismo? Qual o padrão de cristianismo? Eles querem forçar as pessoas a viverem. É o deles, né? E aí, esse outro vídeo é o seguinte: caso os indivíduos eles não se submetam, eles não obedeçam, não estejam em harmonia com as leis civis religiosas que eles querem implantar daqui para frente, o que deve ser feito com eles? Com
com suas propriedades. Preste atenção. Você pode traçar um plano. Tipo, temos 57 mil prédios para tomar conta. Dentro desses 50 mil, 7 mil milhões de pessoas para convencer, toneladas de ministros. Tipo, é isso. Quero dizer, são décadas de trabalho. Ou me escute, me escute. Estou pronto. O presidente, o soberano, o magistrado, o barão Trump, ele sai e diz: "Hey, eu criei uma força-tarefa. Nós acessamos todos os sites, passamos por todos os prédios e registramos milhares de igrejas com bandeiras do orgulho na frente, mulheres no clero e a soldados nas ruas. Agora estamos tomando a propriedade deles e dando para as igrejas fiéis da cidade. Amém. Adoro. Isso está historicamente dentro da esfera do magistrado. Ele pode fazer isso. Vocês são uma igreja apóstata e perversa. E você está construindo sua terra. Sua herança está sendo tirada de você. Conseguimos 57 mil. Colha os frutos disso. É por isso que você é um apóstata. Igreja apóstata e perversa. E você está construindo sua terra. Sua herança está sendo tirada de você. É isso que é dado àqueles que vão dar frutos disso. É isso que digo. Trump e Vance sentados na segunda fileira do banco, e a esposa do Vance estava sentada ao lado dele e ela ficou tipo, o quê? Eu fiquei com pena. Eu pensei, não é à toa que ela é hindu. Conheço um também. Acho que eu também vou virar um. Mas, em defesa dela, só um rápido aviso. Acho que ela está vindo e ele tem avanços. Ele disse explicitamente que as crianças estão sendo criadas como católicas e não hindus. Mas enfim, ele está ali olhando para a esposa dedicada, que adora o marido, segue o que ele faz, e olhando para o presidente Trump. E, enquanto isso, essa mulher barulhenta, de cabelo curto, sabe, uma sacerdotisa episcopal, está argumentando que diversidade é nossa força e que somos maus e tirânicos. Precisamos de mais imigrantes, sabe, do terceiro mundo, sendo deixados na nossa porta para virem como gafanhotos e devorarem tudo que os americanos construíram nos últimos 2 séculos e meio. E eles estão se olhando. E eu, tudo dentro de mim. Lembro claramente que meu primeiro instinto ao assistir aquilo, apesar de ser batista, apesar de ser protestante, apesar das minhas opiniões sobre separação entre igreja e Estado e todas essas coisas, lembro de estar sentado ali pensando que Trump deveria se levantar e dizer, mulher tola. Trump diz isso. Bem, fique quieta. Silêncio, herege liberal. O magistrado está aqui e ele declara que isso não é de Deus. O magistrado civil. Mesmo no nosso sistema americano, dizer que sua propriedade foi confiscada e que você está na rua já seria bondade. E isso é bondade. Você está na rua. Cadeia é uma posição moderada e branda. Então nesse vídeo aqui, nesse trecho desse vídeo, você vê eles dizendo como que deve ser a aplicação da punição para aqueles que eles consideram apóstatas, hereges. E aí você vê que eles colocam todo mundo assim, como se diz, né, no Brasil, né, todo mundo no mesmo saco. Aí eles misturam movimentos LGBT, e daqui a pouco entra falando sobre outras religiões que não se submetem a esse cristianismo comum, geral, que eles vão estabelecer. E como na mente deles, né, como eles estão planejando que tudo isso seja. E vai acontecer. Porque eles estão estudando tudo isso, e tudo isso está sendo planejado entre eles lá. Era como era, né, no passado, na Idade das Trevas. É por isso que é uma imagem, né, a besta. E aí eles vão lá e tomam os bens se for um movimento, uma igreja, uma instituição, ou se for um indivíduo também. Tomam os bens, prendem, e diz que talvez não chegue a prender todos, mas colocam as pessoas nas ruas a ficarem desabrigadas, para que elas aprendam. É uma maneira de punir, de mostrar as consequências de não se submeter a esse cristianismo deles, a essa lei religiosa. Você vai entendendo que o problema da questão do decreto dominical é muito mais profundo. Essa questão da liberdade religiosa é muito mais problemática do que a gente vê. E por isso que as pessoas precisam entender que elas não devem partilhar disso. Não devem, porque muita gente, irmãos, estão achando que esses movimentos de união entre igreja e Estado vai ser a melhor coisa para a humanidade. Mas vai ser muito pior do que já foi, do que tem sido.
Agora, nesse vídeo, vocês vão ver como que eles falam com relação ao decreto dominical em si. É muito interessante como eles estão expondo. A maioria das pessoas vão ser pegas despreparadas. As pessoas elas não estão vendo o perigo, acham que essas coisas, é como o Spurgeon falou naquele texto que eu li para vocês, né? Nós temos que estar cientes dos planos desses homens e também deixar bem ciente para as pessoas que nós não concordamos com isso, que nós estamos de olho, né? Nós nos focamos mais no evangelho, na verdade, e no preparo do caráter, mas é um olho no gato, outro no peixe. Não estamos também ignorantes, ingênuos dessas coisas. É aquilo, um olho no gato e o outro no peixe. É você aprendendo com Cristo, tendo comunhão, relacionamento com Ele, buscando mais a Ele, porque você está vendo como a coisa está se desenvolvendo, para também ajudar outras pessoas a enxergar isso e não mais compactuar com isso, sustentar isso, promover, né, ajudando as pessoas a conhecer a verdade, o Evangelho, mas também, olha, o perigo desse caminho aqui. Esse caminho vai dar nisso. E isso é perigoso. Veja como foi no passado e o que vai vir de novo, para que as pessoas não se envolvam com essas coisas. Os que estejam envolvidos, elas ponderem para tomar a decisão de sair disso, desse sistema, dessa falsa religião. Veja o que diz aqui, ó. Um batista tradicional, com certeza, não abriria exceção alguma para se trabalhar aos domingos. Acha que essa lei deveria ser aplicada aos poucos? Acha que o seu líder político de preferência, ao chegar ao poder, deveria aplicar essa lei de uma vez? Me refiro ao decreto dominical, todo de uma vez? Ou deveria implementar isso aos poucos? Todos nós temos o ideal de um regime perfeito, não é? Mas você tem que avaliar a situação. Temos que entender a natureza das pessoas. Você mencionou 55% das pessoas. Eu não acho que seja necessário ter 55% do apoio das pessoas, ou mesmo a maioria. Nesse sentido, eu acho que eu sou bem elitista. O que eu acho é que o povo vai acabar mudando de opinião com a regra imposta pela classe governante. Você então... Quero dizer que você não precisa da maioria da população apoiando isso, apenas de uma minoria forte. Essa minoria, essa classe governante, vai moldar a opinião da maioria. É o que o Trump está fazendo agora, porque por décadas tivemos uma direita muito fraca com relação a impor a sua vontade no poder executivo. E agora ela está realmente revelando ao país que existe um poder executivo investido de poder. Poder para exercer poder dentro do seu ramo. Interessante nesse vídeo. Veja que para eles não precisa que a maioria esteja do lado deles. Porque realmente é isso mesmo o que ele fala. Basta que, mesmo que sejam poucos ali no governo, que estejam aceitando esse absurdo dessas leis, desses projetos que envolvem igreja e Estado, e que vai resultar nessa imposição, mas com quanto que esses poucos sejam poderosos. Porque o poder assusta as pessoas, intimida. E, no geral, as pessoas elas têm medo de quem tem poder, que pode prender elas, que pode torturar elas, bater nelas, pode tirar o direito delas de ir e vir, tirar o direito delas de comprar e vender. Mesmo que elas tenham consciência da profecia de que isso um dia vai acontecer, mas as pessoas elas pensam mais em si. Elas pensam mais nos seus bens, na conveniência, na sua vida. E você pode ir até mais, assim, retroceder até um pouco mais. Tem pessoas que pensam na sua reputação, tem pessoas que pensam nas suas redes sociais, aí pensam nos seus cargos em igrejas, em deixar de pregar, deixar de cantar, ser mal visto pelos outros. A questão da imagem, da reputação. Se as pessoas elas já estão sacrificando os princípios, as verdades, por conta dessas coisas, imagina por coisas piores. Entende? E isso vai ser uma realidade. Isso vai vir logo. Não sabemos, na verdade, quando. Mas da maneira como está se desenrolando,
isso não vai demorar muito. E vamos ver até mesmo estrelas que um dia brilharam, pessoas que um dia nós admiramos, retroceder nisso. Porque isso vai ser muito intenso. E por fim, esse último vídeo aqui, esse último trecho que eu vou apresentar para vocês, é interessante que eles falam sobre os adventistas aqui. E eles olham assim, os adventistas são a minoria. Então só resta para os adventistas ou se submeter, ceder à maioria, a esses projetos de lei, ou então vão ter que sofrer as consequências. Vai ser aquele princípio lá que aconteceu com Cristo, né? Nós vamos deixar que a nação sofra por causa de um, ou por causa de uns poucos, antes que um morra, ou alguns poucos, e a nação prospere e fique em paz e bem, do que o contrário. É assim que eles pensam. Só que vai ser o contrário mesmo. Esses que eles abominam, que vão tentar acabar com eles, vão ser protegidos por Deus, não vai acontecer nada com eles, porque vão estar protegidos, são os 144 mil, e tudo que eles tentarem fazer contra eles vai se voltar contra eles mesmos. Por isso que não devemos ter medo. Não é temer. Isso não é pra gente ter medo. É só pra gente ter ciência primeiro, se a gente não está fazendo parte disso. Se na nossa vida não praticamos essas coisas contra os outros. Se não apoiamos esse tipo de atitude, mesmo entre nós. Porque quando a gente olha para esses homens lá fora fazendo essas coisas, a gente acha abominável. Mas e entre nós? Nós praticamos. Você entendeu os princípios da liberdade religiosa? Os princípios do respeito? Você vive isso? Você pratica isso quanto à liberdade do outro? Ou você age como esses homens? Mesmo que numa esfera menor. Talvez até mais sutil. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. Veja esse último vídeo. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Digamos que eu tenha uma padaria e seja forçado a fechar no negócio no domingo. Isso não impediria o meu livre direito de guardar o mandamento de trabalhar os 6 dias da semana? Veja, é aí que eu acho que a coisa fica complicada. Para ver harmonia geral em tudo isso daí, seria muito mais fácil se os meus amigos adventistas do 7º dia simplesmente aceitassem o domingo como o dia do Senhor. Isso resolveria todo o problema. Mas eu... Não podemos fazer isso. A Bíblia não permite. Sim, isso seria a maneira mais simples e ordenada de resolver a questão, já que, afinal, a maior parte do nosso país, a maioria dos cristãos americanos da América do Norte, observam domingo como dia do Senhor. E se este país fosse um país adventista do 7º dia, ou se você formasse um país adventista em algum lugar, e eu fosse para lá, eu obviamente me adaptaria à lei daquele lugar, ao costume daquele povo. Mas para que isso aconteça, você precisa ser a maioria, não é? Então, irmãos, esse foi o último trecho que eu queria compartilhar com vocês. Tem muitas outras coisas que estão acontecendo. Temos alguns vídeos no canal. Se você está por fora disso, por acaso, talvez não tenha dado tanta atenção a esses vídeos que nós postamos, que são vídeos, traduções de vídeos estrangeiros, né? Confira na lista dos vídeos do canal, esses vídeos que foram todos traduzidos, para você ter noção. E tem outros canais que estão tratando sobre esses assuntos, tem muita coisa acontecendo. Isso aqui é bem resumido, só para você... O meu propósito era você ver quem um deles foram e quem eles estão se tornando. Veja que a linguagem deles hoje é muito parecida com a dos jesuítas. Muito. Como os jesuítas foram bem-sucedidos com eles. E como têm sido bem-sucedidos com a humanidade no geral. E até mesmo no nosso meio. Então, lembre-se de que um dia nós fomos. E como as coisas podem mudar se a gente nem dá conta. E quando menos esperar, pode acontecer da gente estarmos fazendo parte desse movimento, falando como um dragão, para perseguir aqueles que não aceitam aquilo que nós queremos impor como religião. Se temos hoje
já esse princípio, essa mentalidade, essa prática, essa conduta, isso vai piorar. E vai piorar com eles, até chegar ao ponto de chegar ao limite de Deus. Então, esse estudo ficou bem longo, mas espero que tenha esclarecido alguns pontos bem importantes. Agora você entendeu por que falso profeta. Porque Cristo chama eles de falso profeta, esse sistema. Porque um dia eles pregaram uma coisa e hoje eles estão falsificando, pregando a falsidade daquilo que um dia foi. Daquilo que um dia, de contra eles, o que eles lutaram um dia. Que Deus tenha misericórdia desse povo, da América e de nós. Que vigiemos para não cair também, se já não caímos. Talvez como indivíduo ou como povo, em certas coisas que vai nos aproximando cada vez mais desse caminho perigoso. Então, próximo estudo, iremos falar sobre espiritismo e paganismo. Iremos abordar uma outra esfera, que aí vai ser a esfera da questão, de uma questão que pouquíssimo, mas na verdade eu nunca vi, né, nos púlpitos sendo abordado, que é o princípio do espiritismo. O princípio, para que vocês vejam que é muito mais além da questão de entender que não existe uma alma que desencarna após a morte. Como indivíduos podemos estar vivendo o espiritismo, os princípios do espiritismo e ensinando para as pessoas, sem saber, talvez ignorante. Então vamos ver muita coisa sobre isso. Vamos ver também sobre a questão das aparições que vão vir nos últimos dias, que vai ser muito intenso. E aspectos do espiritismo, do paganismo moderno, que são pouco abordados. Não vou abordar o que já é bem falado, já bem entendido entre nós, mas sim aquilo que está mais sutil, mais oculto. Não no sentido de ocultismo, essas coisas, mas no sentido de ver que o inimigo ele trabalha de uma forma tão sutil que muitas vezes nós estamos propagando, divulgando, ensinando o próprio espiritismo sem saber. Então, sobre isso a gente vai falar e sobre alguns outros pontos e aspectos importantes no próximo estudo que vai se intitular O Dragão, que é o último desses 3 poderes que é mencionado em Apocalipse 16. E aí a gente encerra essa série com o próximo estudo. Mas compartilhar essas coisas com outras pessoas para que ajude muita gente a entender e abrir os olhos. Virar desse povo aqui o decreto, todo esse problemão que iremos viver no mundo. Mas com a ajuda do que está acontecendo também na questão espírita. E de como isso vai, tudo isso vai se envolver, esses 3 poderes. É o que a gente vai ver no último estudo. Deus abençoe. Até o próximo estudo.